tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos os irmãos, que a virtude e a benevolência do nosso Criador e Pai seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Yahshua abençoe todos os irmãos, toda a igreja, todo o seu corpo. Quero ler o Evangelho de Al-Hanan, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36, para a gente entender aqui uma mensagem de Yahshua para a nossa vida. E diz assim, versículo 31. Disse Yahshua aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Para ser um discípulo de Yahshua, tem que permanecer na palavra dele, e não na do homem. A nossa busca ela é constante, né? Para entender o que são as palavras de Yahshua, para a gente permanecer firmes com essas palavras e assim nos tornarmos seus discípulos e assim a verdade ser conhecida e então vir a libertação. 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Yahshua respondeu: digo a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. Vejam de que Yahshua está falando. Mas o filho pertence a ela para sempre. Está falando da família celestial, família dos eleitos, dos herdeiros das promessas. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas ele diz aqui no versículo 34 o seguinte: respondeu Yahshua: digo a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Eu gosto do Evangelho de João porque é um evangelho que fala da família, do que realmente o Criador tem como propósito. Mas vai da busca de cada um. Tem uns que falam coisas ridículas contra esse evangelho e desnecessariamente, não ganha nada com isso. Vamos ler Romanos, capítulo 7, capítulo 6. Vamos ler Romanos, capítulo 6. E Yahshua, ele sendo filho do Criador, a gente sabe que foi para isso que ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo, né? Para desfazer o pecado. Então, a gente tem que entender de que Yahshua está falando. Só para você ter uma ideia, Romanos capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não foi mediante a lei, a Torá de Moisés, que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, e não é a nossa fé individual. Abraão e os seus descendentes, a sua descendência, que é como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu, que é formada em Yahshua Mashiach, essa descendência, essa família,
Se você ler os versículos anteriores do início do capítulo 4, você vai ver que foi a fé de Abraão. E não foi mediante a Torá de Moisés. Leia Gálatas capítulo 3, versículo 21. Ali diz: se dado fosse uma lei, uma Torá, que pudesse vivificar as promessas, a justiça, teriam vindo, na verdade, pela Torá, e não pela fé. Mas é pela fé que as promessas foram feitas a Abraão. Essas promessas, irmãos, nada mais é, nada menos é aquilo que nós já tínhamos por direito, por natureza, caso Adão e Eva não tivessem caído. Essa família, essa descendência, ela é tão verdadeira em João, onde Auschwitz está falando, que enquanto Lucas, o evangelho que mente também, em muitas partes, principalmente nesta que eu vou falar, capítulo 3, do versículo 23 ao 38, diz que Auschwitz é descendente de Adão, e é uma mentira. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do 1 ao 17, onde fala a verdade também, diz que Auschwitz é descendente de Abraão. Porque estamos falando do batismo do arrependimento também. E quando nós vamos para Lucas 7, 28 e 29, ali diz que todo o povo, até os publicanos, proclamaram a justiça de Al, sendo emergido por João. Proclamaram a justiça de Al. Essa justiça, esse batismo de arrependimento, é um conserto. Lá em Gênesis capítulo 6, quando a gente lê ali mostra que o Criador, vendo a perversidade do homem, ele diz que se arrependeu de haver feito o homem e queria assim exterminar tudo, destruir tudo. Mas não diz que o Criador errou. Diz que o homem, a sua perversidade em seu coração era contínua, perversidade sobre perversidade, maldade sobre maldade. O Criador, ele não tem como ele se arrepender, ele é perfeito naquilo que faz, mas ele deixou livre-arbítrio. É livre, esse livre-arbítrio, ele é muito forte, muito sério. E a gente sabe que houve um profeta na palavra, Oséias, que o Criador manda ele casar com uma prostituta para ensinar o que ele sente a respeito de Israel, que ele cuida de Israel, e Israel estava sempre se prostituindo. E assim ele fez questão de mostrar através da vida do profeta para a gente aprender que ele se permite se comunicar conosco de todas as formas. Então, se ele fala que se arrependeu, não tem chance dele se arrepender, um ser onisciente, onipotente, onipresente. Mas isso mostra também que se nós formos levarmos para o lado racional e não entender que ele tem sentimentos e ele quer se revelar por nós, para nós através dos sentimentos, a gente vai dizer que na eternidade, antes de tudo ser criado, ele já sofria com seu filho, ele já sofria sentindo o cheiro do pecado, da iniquidade em suas narinas, né? Ele já sofria com tudo, enquanto na verdade houve um tempo na eternidade que não houve o pecado, entendeu? Então, não faz sentido dizer também que ele, já sabendo de tudo, mesmo assim ele enviou o seu filho. E diz, ele amou para que toda... Não faz sentido. Então, é melhor a gente baixar a bola, não querer entrar muito, querer saber demais, e procurar entender o que o Criador quer falar. Então, esse batismo de arrependimento de João,
é aquele momento que o Criador se arrependeu. É como a gente, em alguns momentos na nossa vida, a gente encontra pessoas que a gente faz de tudo, ou o marido pela esposa, ou o esposo pelo marido, ou os pais pelos filhos, e de repente aquele que está sempre cuidando, amando, zelando, tratando, é decepcionado, é traído. E aí vem aquele sentimento e diz assim: se eu soubesse, eu nunca teria feito o que fiz, nunca teria cuidado, nunca teria amado. É o que o Criador sentiu. Então, esse arrependimento que ele sentiu, na verdade, não é um arrependimento do erro dele, do erro da pessoa, mas o arrependimento de ter feito uma coisa tão boa, tão abençoada, com a sua perfeição e com o livre-arbítrio, que é onde tem a adoração do Criador, onde eu já coloco João também aqui, onde diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, reconhecendo a grandeza, reconhecendo que somente Ele é digno da nossa atenção, devoção e adoração. O livre-arbítrio, quando o homem peca, ele esquece completamente do Criador. E quando o busca, busca com o interesse. Então, adorar o Pai em espírito e em verdade é muito sério, exige muita atenção, muito cuidado, porque a adoração ela tem que ser pura, senão ela não é verdadeira, não é em espírito e em verdade, entende? Então, eu consegui extrair isso dessa mensagem. E quando a gente lê Lucas 7, 28 e 29, ali diz, versículo 30 também, que todos os povos ali, até mesmo os publicanos, proclamaram a justiça de Deus, sendo emergido por João, ao ponto que os fariseus e saduceus, não aceitando os desígnios de Yahweh, rejeitaram os desígnios do Criador. Então, o batismo do arrependimento que João traz, na verdade, é o batismo do conserto. E Yahweh está dando uma oportunidade à sua criação, ao homem novamente. Né? No Evangelho de João 3,16 fala que o Criador amou o mundo, amou a sua criação, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, já cai por terra esse negócio de predestinação para a salvação. A predestinação é após a pessoa ser salva, e ali começa a predestinação, mas para herdar o reino. São galardões, são crescimento espiritual para herdar a coroa da justiça. Então, no Evangelho de Mateus, ali capítulo 3, do 17 em diante, João está falando que não basta dizer somos descendentes de Abraão, que é Yahweh até das pedras está suscitando filhos de Abraão. E depois ele diz produzir frutos dignos do arrependimento. Então, quando a pessoa diz, não, o batismo de João é do arrependimento, irmãos, ali é a correção do Gênesis. Por isso que nós herdamos promessas, dons espirituais, que na verdade é a virtude que Adão e Eva perderam. E nós vivemos com um pouco daquilo que vai ser revelado no ano milenar, onde toda essa família será revelada. É o que está escrito aqui em Romanos 4, versículo 13. Então, se nós formos levar para o lado racional, vamos dizer, o Criador não se arrepende. Tá bom, mas o Criador, quando ele fez a sua criação, ele tinha dúvida de que era boa? Porque diz que ele olhou e viu que era bom. Ele é cego, ele não é eterno. Então, a gente tem que entender a linguagem dele para a gente entender a forma da nossa criação. Nós não conseguimos entender nem a nós mesmos. Quanto mais entender a humanidade inteira. E o Criador? É que a gente não vai entender mesmo.
Então a gente tem que entender que nessa dimensão é uma forma de vida, é uma sociedade diferente, é uma dimensão diferente da do Criador. Entende? Então, quando ele se permite, em várias passagens, dizendo que ele se lembrou do seu servo, se lembrou de Noé, acaso ele sofre de amnésia? Claro que não. Então a gente tem que entender é o que ele está querendo falar conosco. Ele se coloca no nosso lugar, no sentido de limite, limitado para a gente entender o que ele quer falar conosco, qual a mensagem que ele quer nos passar. E não a gente querer entender que o Criador eterno já sabia de tudo, então vai dizer que ele gosta de sofrer. Porque se ele já sabia de tudo, então ele sofria na eternidade inteira com a dor do seu filho. Entende? Então não é para a gente ir para esse lado, é para a gente entender o que ele quer deixar para nós. Então tem justiça, tem juízo, isso é uma consequência de que realmente há sentimentos, há um olhar, há uma atenção, há um cuidado, há um zelo. Entende? Então, eu quero continuar a leitura, voltando aonde nós lemos sobre escravo do pecado. Eu quero ler Romanos 6, versículo 15, que diz assim: Então vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Da dádiva, melhor dizendo, debaixo da bondade, de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravo daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou a obediência que leva à justiça. Então nós temos que produzir frutos, sermos obedientes, a mesma coisa que João falou, Paulo está falando aqui. Temos que ser obedientes para recebermos essa justiça. Temos que ser obedientes até o final. É uma longa caminhada. O versículo 17. Mas louvado seja Yahweh, porque embora vocês não tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E quero ler Romanos 7, do 1 ao 4, para os irmãos entenderem. Aqui ele está falando que aqueles que se convertem não estão mais sob a lei, sobre a Torá de Moisés, mas há a lei do Mashiach, porque com o Mashiach ele é o complemento da lei. É como um edifício, a Torá de Moisés, e ele é a última peça. A finalidade da lei era o Mashiach. Então ele cumpriu. No que ele cumpriu, ele pagou o preço. Aqueles que creem em Yahshua, ele tira para ele, mas tem as leis de Yahshua. As leis do Mashiach, a gente tem que entender elas, caso para um outro estudo. Né? E quero ler aqui para os irmãos entenderem que não é o caso de estar preso a Moisés e preso em Yahshua, mas livres da lei do pecado e da morte, e agora casados com Yahshua, com o ressurreto, e não com aquele que morreu por nós. Aquele que morreu por nós nos comprou para sermos dele mesmo, para darmos frutos da justiça para o Criador. Vou ler aqui o capítulo 7 de Romanos. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a Torá. Acaso vocês não sabem que a Torá tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Por exemplo, pela Torá, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Na Torá de Moisés, a Torá de Moisés ela é composta por estatutos, mandamentos, ordenanças, preceitos. Então, isso forma a Torá. E entre elas tem uma aqui, a lei do casamento.
O versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, para a Torá. Vamos ver o que realmente ele está querendo falar? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a Torá, por meio do corpo do Machia, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Iau. Vou ler aqui o versículo 15 do capítulo 6. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da Torá, mas debaixo da bondade do Criador? De maneira nenhuma. Então, na verdade, ele explica, não sabem que quando vocês se oferece alguém para lhe obedecer como escravo, torna-se escravo daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, a lei de Moisés é uma, a lei de Alcha é outra. Servir nos torna escravo do pecado para a morte, ou obedecendo para que sejamos levados à justiça. É o que está escrito em João. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. E eles disseram, somos filhos, descendência de Abraão, filhos de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? E ele explica, o escravo não permanece para sempre na família. É o que ele diz. Eu vou ler aqui. 33. Eles lhe responderam, somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz você que seremos livres? E Alcha respondeu, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho libertar, vocês de fato serão livres. Então, essa é a verdade de nos tornarmos filhos. Quando nós nos tornarmos filhos, nós seremos da família e permaneceremos para sempre na família. Se nós permanecer no pecado, nós não permaneceremos para sempre na família. E nós estamos entendendo aqui que a família, ela começa aqui, há uma ligação aqui, nós nos tornando filhos de Abraão, descendentes de Abraão, recebendo as promessas, a virtude, a vida eterna, pela fé de Abraão, que não é a nossa fé, isso deixa bem claro em Tiago, né? A fé e as obras, ali está falando da fé individual. Essa fé ela chega a ser comparada também com a fé dos demônios. Eu falo com alguns irmãos, que essa fé natural que nós temos, ela tem que ser aplicada nas coisas certas. Se aplicarmos nas coisas erradas, pode até nos trazer vantagens, resultados mais momentâneos, mas também nos tornando escravos do pecado. Por exemplo, o bandido, o assassino, o criminoso, o traficante, o corrupto, quando eles fazem os esquemas deles para executar a obra que eles estão querendo fazer, eles aplicam a fé deles, eles usam inteligência, eles usam a razão, eles planejam, eles estudam, eles elaboram, eles vão com a certeza de que vai dar certo, mas sabendo que pode acontecer algo que vai dar errado. Por isso que Tiago, lá em Tiago diz, crês tu no Criador? Aí ele diz, fazes bem.
pois os demônios creem que chegam até estremecer. Ah, se todo mundo estremecesse também, por crer no Criador, ninguém ia fazer coisa errada. Mas tem gente que crê, mas não sente nada, crê, mas é vazio, não sente o temor do Criador vibrar no coração. Então, essa fé que nos justifica é a fé de Abraão. Vejam bem, Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, está mostrando que há uma correção, uma família ali em Abraão. Abraão é o pai, então começa com Abraão. Já em Lucas 3, 23 ao 38, finaliza a genealogia lá em Adão, dizendo que Alxa é descendente de Adão. Mentira. Mentira. Tem que ler Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Então vamos falar mais dessa família. E eu acredito que aqui fica claro para os irmãos que essa família, ela é em Abraão, e que o arrependimento, o batismo do arrependimento, é no sentido de o batismo do conserto. Do conserto. Eu vou ler Romanos 10 para os irmãos entenderem, depois vou para Gálatas capítulo 3. Romanos 10 diz assim, ó, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração ao Criador pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo pelo Criador, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto ignoram a justiça que vem do Criador, a justiça que eles rejeitaram quando João já estava aqui, que já estava iniciando. Só para você ter uma ideia, Mateus 11, do 11 ao 14, diz que dos nascidos de mulher, João é o maior, ninguém é maior que ele. E que desde o tempo de João Batista, o reino era tomado por esforço, e só os valentes, só os que usavam da força se apoderavam dele. Do tempo de João Batista, irmãos. O que João Batista trouxe? Ele não fez grandes milagres como Enoque, Elias, Eliseu, Josué, Moisés, Davi, nada, só fazia a imersãozinha, que o pessoal diz que é a imersão do arrependimento, batismo nas águas, uma imersãozinha assim de nada. Olha, eu tenho que ser às vezes dessa maneira, para tentar cavar de alguma forma um despertar no coração dos irmãos. A coisa é séria, irmãos, é séria, entende? É séria. Então, eles já estavam rejeitando a justiça. Lê lá 7 de Lucas, 28, 29 e 30. E aqui eles permanecem rejeitando a justiça de Al. Versículo 3, capítulo 10 de Romanos. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Al e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Al. A mesma coisa. Não se submeteram ao batismo de João, mas aqueles proclamaram a justiça de Al, sendo imergido por João. Você consegue entender que o batismo de João já carrega a justiça? Aí, versículo 4. Porque o fim da lei, a finalidade da lei é o Mashiach, para a justificação de todo o que crê. Vamos ler Gálatas, capítulo 3. Vamos lá. Diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha, é um feitiço. Olha como Paulo compara o que acontece nesse caso aqui. Vamos continuar. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Yahshua Mashiach foi exposto como sacrifício. Aqui está crucificado. Gostaria de saber apenas uma coisa.
Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Pela fé naquilo que ouviram é todo um conjunto, é toda a mensagem. Isso envolve a imersão, tudo. Ah, não, aquele que crê será salvo tu e tua casa. Mas é só isso crer? A mensagem que traz a fé, essa mensagem tem que ser pregada, senão vão pregar qualquer coisa. A gente tem que entender essa mensagem. Então é um conjunto, irmãos. Então Paulo está perguntando, foi pela Torá de Moisés que vocês receberam o Espírito? O 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da Torá ou pela fé com a qual receberam a palavra? Está vendo? Tem a palavra. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Ial e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu. É o que nós devemos fazer. Crer em tudo, até no sacrifício de Abraão, até na fé de Abraão, que faz parte de toda a mensagem, de todo o conjunto. Então ele creu e isso foi imputado como justiça. 7. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, mas não da fé individual, irmãos. A justiça que vem da fé, as promessas que vêm pela fé, é a fé de Abraão. Já estou falando isso aqui faz tempo. E tem gente que diz que é sepultado com Mashiach lá no madeiro pela fé. A sua fé não faz isso. A sua fé e a minha fé individual não atrai a justiça. Agora, quando nós aplicamos nossa fé, quando nós cremos na mensagem, somos emergidos, a nossa fé também está imputada como justiça por meio de Yahshua Mashiach. Aí nós temos a fé que vence o mundo, a fé de Yahshua Mashiach. A nossa fé passa a ter o mesmo poder da fé de Abraão, de vencer a morte. Foi isso que aconteceu. Está lá em Hebreus, capítulo 11, 17 e 19, e indo para Gênesis, eu acho que 22 ali, você vê que Abraão, um anjo bradou dizendo que não era para sacrificar o menino, não era para ferir Isaac. Porque a fé de Abraão já tinha chegado aos céus, tinha rompido todas as barreiras espirituais nos lugares celestiais, né, dos principados da maldade, né? A fé de Abraão rompeu. Então os eleitos que têm essa fé imputada como justiça já estão justificados. Leia Romanos 8 por completo. A justiça que os judeus estão buscando até hoje, lá em Romanos 10, nunca vai vir pela Torá de Moisés. Paulo está falando que não é pela Torá, é pela fé. E a nossa fé individual não vai fazer isso. É a fé de Abraão, porque nós vamos receber a bênção de Abraão e não abençoar Abraão. Então a fé de Abraão nos justifica. Essa fé está em Yahshua Mashiach. O versículo 8. Prevendo a Escritura que Ial justificaria os gentios pela fé, vocês vão ver qual é a fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Presta atenção. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, da Torá, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da Torá. É evidente que diante do Criador ninguém é justificado pela Torá, pois o justo viverá pela fé. Presta atenção, o justo é uma pessoa justificada por Yahshua. Viverá é receber a vida.
E a fé é a fé de Abraão. Então não é nada do que o sistema religioso ensina, os pastores ensinam, dizendo que o justo viverá pela fé, que tem que buscar bens materiais, que tem que correr atrás de universidade, faculdade, curso, casamento, casa, bom emprego, comprar carro. Não é nada disso, irmãos. Isso aí é a nossa fé individual. Vou continuar lendo, você vai entender o que é o justo, o viverá pela fé. Você vai entender tudo isso. O 11. É evidente que diante do Criador ninguém é justificado pela Torá, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Mas espera aí. Para fazer o sol e a lua parar tem que ter fé. Josué fez isso. Para derrubar o gigante tem que ter fé. Então eles tinham fé. Então está dizendo que a Torá não é baseada na fé. Daniel teve fé. Jeremias, Isaías, Sadraque, Mesaque, Abednego, Malaquias, Oséias. E eles sabiam da Torá. Eles sabiam, eles tinham conhecimento da Torá, mas eles tinham fé. Logo, de que fé está falando aqui, que diz que a lei, a Torá não é baseada na fé? Vocês vão entender que não é a fé individual. O 12. A lei não é baseada na fé, a Torá não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. O Mashiach nos redimiu da maldição da Torá, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Al-Shamashia, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, ou o Espírito prometido mediante a fé, ou pela fé recebêssemos o Espírito da promessa. Eu estou falando assim em várias versões. Lendo o capítulo 15, no capítulo 10 de Romanos, onde nós lemos, eles estão tentando, pela Torá, conseguir a justiça. Aqui no versículo 15, corrigindo, versículo 15, capítulo 3 de Gálatas, já diz que está estabelecido, irmãos. Então presta bem atenção no exemplo que Paulo dá aqui. Ó. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Não pode, irmão. Está estabelecido, determinado. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, o Mashiach. Então, quando você lê Mateus, capítulo 1, do 1 ao 17, a genealogia está corretíssima. E Alxa é o único descendente de Abraão. E como será muitos agora, como a areia do mar e as estrelas do céu, referindo-se a duas classes de pessoas, os carnais, os terrenos, que vão amadurecer depois, e os espirituais, as estrelas dos céus, que são os que têm compreensão espiritual. Então, como vai ser muitos agora? Por meio da bênção de Abraão. Não é a minha fé, irmãos. Vamos continuar, versículo 17. Quero dizer isto. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida pelo Criador, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, essa promessa aqui é de que seremos como Yalcha, de que iremos herdar o ano milenar, que nada mais é do que o próprio Gênesis, como se nunca tivesse entrado o pecado e a morte. Então a morte não faz parte do plano do Criador. A morte é intrusa, ela nunca existiu no plano do Criador. Neste plano de pessoas não existe. Nós que estamos em Al Shamashia já estamos assentados nos lugares altos com Ele, já estamos reinando com Ele. Se assim nós sofremos com Ele também. Versículo 18. Pois se a herança depende da Torá,
já não depende da promessa. Essa promessa, mais uma vez falando, é herdando toda a virtude que Adão jogou fora. E Alcha vem e traz para nós. Então, existem vários dons. Isso é só um pouquinho, só uma chuvinha da promessa que o Criador nos deu aos apóstolos, onde eles podiam trazer pessoas à vida, curar leprosos. Isso é só uma chuvinha. O ano milenar é que vai valer. No 18, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais um. Ial, porém, é um. O 21. Presta atenção para você entender. Então a lei opõe-se às promessas do Criador de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, o justo viverá pela lei. Certamente a justiça que justifica, o justo, viria pela Torá. Então, presta atenção, vou ler o 21 de novo. Então, a lei opõe-se às promessas do Criador de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse vivificar, em outras versões, se pudesse conceder vida, certamente a justiça que Romanos 10, eles estão esperando até hoje, a justiça viria pela Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Yahshua Mashiach, a fé que está em Yahshua Mashiach, que é a fé de Abraão e não a minha fé individual, pela fé em Yahshua Mashiach fosse dada aos que creem. Esses que creem é nós, é a nossa fé. Só que quando nós cremos e obedecemos e fazemos o que tem de ser feito, a nossa fé, o nosso crer, passa a ser uma fé concreta, assim como a fé de Abraão. Essa é a bênção de Abraão. Essa palavra imputada como justiça não refere-se só a ele, não é dada somente a ele, mas a todos nós. Então, se nós cremos e fomos lá, fomos em Egito, que é outro estudo, próximo estudo, que eu vou trazer umas coisas aí muito boas para os irmãos. Então, quando nós cremos, a nossa fé passa a ser imputada como justiça. Romanos 6 fala que tem que sepultar o velho homem. Na versão King James de 1611, Romanos 6, versículo 6, lá diz assim, ó, temos conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão é sepultada. A humanidade. Quando você vai para a versão de Jerusalém, da editora Paulus, da Igreja Católica, Hebreus, capítulo 10, 19 a 21, ali está falando que Yahshua inaugurou o véu, a sua própria humanidade. Ele abriu um caminho no corpo dele. O corpo dele é a porta. O sacrifício dele nós passamos ali. Por Yahshua Mashiach somos justificados e já estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Então, o 22 diz assim, ó, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Yahshua Mashiach, fosse dada aos que creem. Então, você vê no versículo 21 que a promessa, a justiça que traz a vida, que nos justifica, não é pela Torá, é pela fé, e não é minha fé individual, irmãos. O 23, antes que viesse essa fé, presta atenção, estávamos sob a custódia da Torá, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, fosse manifestada. Assim a lei foi o nosso condutor até o Mashiach. O Mashiach é a fé. Assim a lei foi o nosso condutor até o Mashiach, para que fôssemos justificados pela fé.
Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob controle do tutor. Todos vocês são filhos de Al mediante a fé em Yahshua Mashiach. Não é a minha fé individual, mas a minha fé em Yahshua Mashiach passa a ter o mesmo efeito que a fé de Abraão. Agora, tem que ser imergido. E tem gente que diz e trata a própria imersão de Al-Hana lá nos evangelhos, dizendo que era uma imersãozinha de arrependimento. Todos vocês são filhos de Al mediante a fé em Yahshua Mashiach. Pois os que no Mashiach foram imergidos, do Mashiach se revestiram. Tem gente que diz que é pela fé, mas não é a minha fé individual. A nossa fé em Yahshua Mashiach temos que ser imergidos. Então vem a bênção de Abraão e faz com que a nossa vida passe da morte para a vida, sem nem precisarmos sermos sacrificados. Essa mensagem que hoje nós vivemos foi prenunciada a Abraão. Ele foi o primeiro a receber a mensagem que hoje nós estamos vivendo. Está lá no início de Gálatas, capítulo 3, que nós acabamos de ler. As boas novas foi prenunciada a Abraão. E Hebreus, capítulo 11, 17 ao 19, diz que é uma forma figura. Que Abraão recebeu Isaac dentre os mortos, mas Isaac não morreu. Mas a fé de Abraão fez isso. Então a nossa fé em Yahshua Mashiach, nós recebemos a bênção de Abraão. Então nós estamos participando do arrependimento, que o Criador não se arrepende, mas é uma linguagem para que a gente venha entender. Nós participamos deste concerto, o batismo do concerto. Nós sepultamos o velho homem e somente assim nós recebemos o Espírito prometido. Com exceção de pessoas enfermas, distantes em outro país, em outras cidades, que não têm condição, que simbolizam aquele preso que estava no madeiro, do lado de Yahshua. Ele era preso. Preso não tem privilégios. Imagina que ele ia dizer, me solte aqui, eu vou ser imergido, depois eu volto. Ou então alguém ia lá e imergia ele dentro da cadeia. Não tinha isso. Ainda mais que os soldados ali, o carcereiro ali, os guardas, eles não poderiam fazer tal coisa. Imagina, hoje não, hoje é outro tempo, né? Mas ainda assim que os irmãos que estão em outro país, em situações difíceis, que é como uma prisão, se confortem, se consolem, que o Criador, ele justifica. E Yahshua falou para aquele preso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Então, versículo 26 aqui de Gálatas e finalizando. Todos vocês são filhos de Al, mediante a fé em Yahshua Mashiach. Pois os que no Mashiach foram emergidos, do Mashiach se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um só em Yahshua Mashiach. E se vocês são do Mashiach, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então essa fé que traz a justiça para a vida é a fé de Abraão, que foi imputada como justiça. Não é a minha fé, não é a tua fé. Para você dizer assim, eu sou imergido em Yahshua pela fé lá no madeiro, na sua morte, é mentira isso aí. Tem um monte de gente mentindo. Isso aí são pessoas acomodadas, preguiçosas, que não querem ter compromissos, não querem sair de suas casas, não querem relacionamento, não querem aproximação e querem acabar com os outros. A maioria dessas pessoas hoje, no nome de Yahshua Mashiach e de Yahweh, um dia elas creram que iam ser arrebatadas. Então, debaixo daquela pressão, daquela correria, elas estavam crendo. Hoje não aconteceu nada disso que nós falamos que não ia acontecer, que isso não é importante. O importante é ser selado. Se você está selado, meu amigo, descansa. Descansa. Entendeu? Se você vai morrer, os vivos não precederão os que dormem. Pronto. Você quer ser arrebatado primeiro? Então morra primeiro. Então, se você morre selado, você vai ressuscitar. Então, para que ficar correndo atrás de arrebatamento? A gente tentou falar isso. Então, irmãos,
Estes irmãos que um dia creram nesse falso ensino do arrebatamento, hoje eles desistiram de crer na imersão e em outras coisas. Quer dizer, são pessoas como nuvens levadas pelo vento. Tá bom, queridos? Aguardem o próximo estudo. Desculpa aí a demora para estar gravando vídeos. Que o Criador assim abençoe a todos e fortaleça a todos em Yahshua Mashiach.